Sejam todos muito bem-vindos ao Diálogo Espírita deste 20 de abril de 2024 e, evidentemente, aos nossos reprises semanais aqui na televisão e as visualizações no YouTube. Em Reflexões de A a Z, nós vamos estacionar na letra V para tratar das conexões do Espiritismo com as palavras verdade, virtudes e viagens, mas não uma viagem qualquer. Estamos nos referindo àquelas empreendidas por Allan Kardec no período entre 1860 e 1867 para divulgar, então, a doutrina espírita então nascente. Na sequência, nós teremos o Fonte Allan Kardec e, para fechar, as razões dos fatos, quando retomaremos o assunto das premonições e pressentimentos. Diálogo Espírita 578 está no ar. Prezados amigos, nossas reflexões de A a Z, estamos aí, como eu falei, estacionando a letra V, mais uma vez, com as palavras verdade, virtudes e viagens, no plural, porque realmente foram mais de uma. Vou começar aqui com a Andréa Kleinas para falar sobre a verdade. É verdade. Jesus traz uma informação super importante quando diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está lá em João, capítulo 8, versículo 38, se não me engano. Bem, mas que verdade é essa? Que verdade tão libertadora é essa que Jesus veio com seu modelo e exemplo físico, porque ele reencarnou aqui no plano terreno, aqui no plano físico. Que verdade é essa que ele queria nos conduzir e que em outro momento do Evangelho também aparece que essa verdade nós ainda não teríamos condições de aceitá-la ou compreendê-la naquela época e que mais tarde, então, o Espírito de verdade viria para trazer essa verdade consoladora. Então, com essas pequenas instruções, porque é um tema muito rico, muito vasto, logicamente não poderíamos tratar em toda a integralidade dele aqui, mas a gente pode ter algumas dicas, não é verdade? Quando nós falamos sobre verdade, nós estamos falando dessa verdade que é o espírito em evolução, a verdadeira casa espiritual, que é o mundo espiritual e não aqui o mundo terreno, o mundo onde nós estamos estagiando para nos melhorarmos, para desenvolvermos a nossa intelectualidade, o nosso comportamento moral, a nossa instrução e, principalmente, seguir as palavras do Cristo, as suas instruções mais importantes, que era de amor ao próximo, de amor a si mesmo, de amor à vida, de amor a tudo que Deus nos deu e nos dá. A cada instante estamos aqui respirando esse ar por essa bênção que temos, que é dada por Deus. Essa é a grande verdade, a verdade que nós precisamos nos afastar do mundo material, viver nele, é claro, já falamos em outros programas aqui, em tantos momentos, que precisamos do mundo material, mas não podemos nos entregar apenas ao mundo material. Precisamos construir a nossa evolução no plano espiritual e estarmos aqui para desenvolvermos esse amor integral ao próximo e a nós mesmos. Será que eu falei tudo sobre a verdade? Não. Falou mas que Kardec... tudo que você falou é verdadeiro. Falou que Kardec não achava que o Espiritismo não tinha o privilégio da verdade? É verdade, eu não falei sobre isso. Tem tanta coisa, antes de passar para a Rosa, não sei se você quer complementar alguma coisa desse tópico em específico. A gente lembra de outra frase de Jesus, quando ele afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem excluir, todos os grandes mestres da humanidade, como o Buda e tantos outros, que deram a sua contribuição para o progresso moral e espiritual da humanidade, mas Jesus, como consta lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou em ambos, Jesus é o maior modelo moral, o que trouxe o código moral o código moral de conduta mais perfeito para os seres humanos.
Completo verdade ou passo para a seguinte? Você que sabe, se for rapidinho. Só sobre verdade, convém E lembrar... já emenda com virtude, porque ser verdadeiro, É uma ser virtude. verdadeiro já é uma virtude. Kardec abriu mão, né, do privilégio de dizer que a doutrina espírita pretendia deter a verdade. Por quê? Porque como ciência do espírito, se ela pretende ser ciência, ela tem que saber que os métodos de estudo vão propondo teses e hipóteses que se confirmam ou se alteram. Então, ele até mencionava, né, que a pretensão da verdade é uma espécie de autocracia de princípios, que não cabe na doutrina, que ela tem que se modificar cada vez que a ciência efetivamente comprovar, né, que ela possa estar errada em algum ponto. Portanto, a postura espírita é de pretender estudar, raciocinar, criticar sempre, progredir cada vez mais, sem pretender ter a última expressão da verdade, porque ela é incompatível com a realidade humana e o espiritismo é fruto do trabalho humano. Bom, o que nós temos quanto a virtudes? A definição, o conceito espírita de virtudes é que é a soma de todas as qualidades essenciais do homem de bem. A diferença do conceito de virtudes espírita para de algumas outras crenças é que para algumas religiões, para algumas doutrinas, a virtude é inata, é um dom de Deus, a pessoa nasce ou não com ela. E a doutrina espírita nos explica que a virtude se adquire ao longo dos milênios de evolução espiritual pelo esforço próprio. Portanto, aquele que eventualmente nasce virtuoso adquiriu essa qualidade com seu esforço em encarnações anteriores. Deus permite que, pelo progresso, todos alcancem o estado da virtude, mas com trabalho e esforço, não por privilégio em relação aos seus irmãos em humanidade. Acho que o principal de virtude é isso. Só para poder falar bastante de viagens de Kardec. Tem bastante coisa sobre virtudes, né? Fala, Tem. fala um pouquinho também, contribui. Bem, as virtudes, né? A gente, dentro da psicologia, é o que a gente mais faz, treinar as virtudes, que são as potencialidades. Né? Então, quando nós estamos trabalhando, por exemplo, um transtorno depressivo, por exemplo, ou ansioso, a gente precisa ajudar o paciente a se perceber e ver as suas potencialidades, o que ele consegue, ver o lado bom da sua vida, da sua alma, do que ele tem feito. E ele precisa reconhecer as suas virtudes. E é bonito esse caminho, né? Mas fica para um outro momento. Lembrando que sempre, praticamente, podemos dizer que para cada virtude é um vício, né? Do outro lado. Então, toda vez que você combate o vício, por exemplo, o vício não é necessariamente um vício físico, egoísmo, mas é de comportamento, né? Hábito. Então, a pessoa que é muito irascível, muito impaciente, ela tem que tentar se disciplinar para ser menos impaciente. Ao se tornar menos impaciente, ela se torna mais paciente. E a paciência é uma virtude, né? Você vai falar um pouquinho começa falando sobre viagens agora, né? As viagens de Allan Kardec, né? Exato. Tem um livro que é muito interessante, que fala justamente, o título do livro é esse. A viagem, se eu não me engano, é Viagens de Allan Kardec, de 1862. 62, isso mesmo. E eu peguei um trecho que o Kardec, no prefácio, fala um pouquinho do objetivo dele publicar essas viagens, que muito dos seus relatos foram publicados na Revista Espírita. E ele diz assim: nossa viagem tinha um duplo objetivo: dar instruções onde essas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Queríamos ver as coisas como os nossos próprios olhos, para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso. Sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão dos nossos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente a nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas. E ele continua, é muito bonita a maneira como ele escreve, sempre muito sensível, muito objetivo, muito didático.
Essas viagens iniciaram então em 1860, mais ou menos, que ele já relata, né, ter feito uma viagem a Lyon, e depois essas viagens ele foi complementando. Então ele faz quase toda a França, visitando várias cidades. Aqui nesse livro tem todos os relatos, né? Mas ele percorre em torno de quase 2.000 quilômetros, que seriam mais ou menos, no livro está descrito em léguas, né? 693 léguas. Mas ele visita muitos lugares. Com transporte da época, né? Transporte da época, que não é nada favorável, né? Estrada, trem. Né? Então ele demorou mais de quase 2 meses para fazer várias cidadelas. E nessas cidades, então, ele fazia essas visitas, que eram, no livro, a menção é como se fosse os primeiros encontros, né, entre os dirigentes da doutrina, e ele descobre e vai publicando na Revista Espírita todos esses elementos, essas pessoas maravilhosas que ele acabou conhecendo. Fala muito de como ele foi acolhido, e tem um trecho curioso que no livro ele fala que ele escreve uma carta quando ele foi convidado a ir para Lyon, né? E ele escreve uma carta respondendo ao convite, falando que ele iria, né, fazer essa visita. Mas ele diz assim no finalzinho da carta que não era para as pessoas se preocuparem em montar um banquete para ele, porque eles estavam vivendo em períodos difíceis e ele preferia que aquele dinheiro que eles fossem gastar para fazer hoje em dia a gente faz os cafés, né, para receber alguém, ele fala, seria muito melhor se nós usássemos esses recursos para a caridade, né? Então ele vai falando coisas que não nada mais, nada menos, né, do que a personalidade genial de Kardec, do seu amor à doutrina e de toda a codificação. E esse livro vai falando também do que era trabalhado em cada viagem, né, quais eram os objetivos. Ele falava também de algumas pessoas que ele havia conhecido no percurso, que eram médiuns, escreventes. Ele falava muito de médiuns que desenhavam sem nunca terem feito curso de desenho ou terem capacidade artística, e vai descrevendo cada coisa que ele vivenciou nessas inúmeras viagens que ele fez. Ele visitou mais de 20 lugares e foi à Bélgica e foi em outros países, né, também ali da região europeia. O livro traz também que ele fez, durante todo esse percurso dele, ele fez apenas uma viagem que seria para descanso. E mesmo assim, nessa viagem, que foi para a Suíça, que ele visitou vários lugares, ele se dedicava à doutrina espírita nesse movimento. Então, é muito gostoso ler sobre isso, então eu indico muito fortemente esse livro, essa leitura. É bem interessante, Rosê, né? O Kardec, ele, com essas viagens, que foram até 1867, portanto, pouco mais de um ano antes da desencarnação dele, ele gerou nele um entusiasmo muito grande pelo desenvolvimento, pela disseminação da doutrina espírita. Tanto que ele faz algumas previsões, achava que em poucos anos, poucas décadas, praticamente o mundo inteiro seria espírita. E, infelizmente, essas previsões, essas expectativas dele não se confirmaram. Por que nós temos um minutinho, gostaria que você falasse um pouquinho, por que isso aconteceu, esse fenômeno de ter tanta receptividade nos primeiros tempos na França, e hoje na França praticamente o espiritismo agora está tentando voltar um pouquinho, como também, de resto, em outras partes do mundo. Mas aí foi transplantado. Se não fosse o espiritismo ter vindo para o Brasil, praticamente o espiritismo não existiria mais. O que provocou o surgimento de tantos núcleos espíritas na época? Aquilo que Conan Doyle falou, invasão espiritual. Os espíritos começaram a provocar fenômenos dentro dos lares. E as pessoas atraídas ou assombradas ou preocupadas com as comunicações espontâneas começavam a se reunir e estudar os assuntos. O que Kardec, aliás, procurava estimular acima de tudo nessas viagens.
o surgimento e a manutenção de pequenas organizações de amigos, familiares, que se reunissem para estudo e para a prática mediúnica em conjunto, desaconselhando as grandes sociedades e as grandes associações, as grandes organizações espíritas, porque ele dizia que surgia muita desavença, muita controvérsia, muita conversa e impedia o trabalho produtivo. Então ele estimulava, especialmente em Lyon, mas em outros locais também, ele estimulava a criação de pequenos núcleos surgidos em torno do interesse, normalmente movido por um fenômeno mediúnico espontâneo, mas depois, com a divulgação das ideias através dos periódicos, do jornal espírita mesmo, da revista espírita, o próprio interesse daquelas pessoas sedentas de uma realidade espiritual, racional, correspondente aos ditames da época, elas, atraídas pelo conteúdo doutrinário, começavam a estudar a doutrina, superando a fase inicial da atração pelo fenômeno. Foi um amadurecimento do processo, mas de início foi necessário aquilo que o plano espiritual providenciou, retumbar dos tambores, né? Invasão espiritual, fenômenos espontâneos acontecendo em todas as partes, para que as criaturas acordassem para a realidade do plano espiritual. Cessado esse primeiro movimento, aqueles que haviam reencarnado já com alguma maturidade espiritual para entender a nova doutrina, começaram a estudá-la e se dedicar a ela. Um dia a gente volta a esse assunto com mais vagar. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição. Eles também são divulgadores. Editorial: a ação dos discípulos do Cristo no século XXI. Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a quarta parte da reencarnação sob diversos aspectos. E ainda, pequena excursão ao inconsciente, diferenças entre religião e espiritualidade e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós temos a seguinte questão. É verdade que Allan Kardec não acreditava na comunicação com os espíritos? E é. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, que era o nome, né, do pseudônimo de Allan Kardec, era um homem muito racional. Era um pedagogo que teve formação sob a orientação de Pestalozzi na Suíça. Havia publicado muitos livros didáticos, tinha recebido vários prêmios por suas obras. Era um homem culto do seu tempo e conhecido nos meios sociais e culturais de Paris, centro da cultura da época. Com aproximadamente 50 anos, ele havia já se dedicado durante um período de tempo às experiências com magnetismo de Mesmer, mas realmente seu foco era a pesquisa racional, o trabalho pedagógico, as aulas que ele fazia. Um amigo um dia lhe relatou que, como ele já sabia provavelmente, as reuniões sociais em Paris estavam focando muito em pretensos movimentos de mesinhas de centro que se agitavam, levitavam sob as ordens das pessoas. Hippolyte Léon não deu atenção a esses comunicados, a esses relatos, porque o movimento de mesa podia ser eletricidade, podia ser magnetismo, era possível fazer levitar objetos? Provavelmente sim, não se interessou. Algum tempo depois, outro amigo lhe mencionou que as mesas, além de se movimentarem, na verdade estavam dando respostas inteligentes. Conforme o número de batidas apontavam para determinadas letras ou determinados números, respondiam perguntas, indicavam respostas. Kardec falou que isso era impossível, porque a mesa não tinha cérebro, que isso era conto de carochinha, na expressão da nossa atual, né? Que isso era uma história que não poderia ser verdadeira, não seria possível. E também não se interessou muito pelo assunto, porque estava muito ocupado com outras pesquisas das suas aulas. Algum tempo depois, porém, um amigo ponderado, sério, pesquisador também, chamado Fortier, lhe disse que as comunicações e as manifestações inteligentes pareciam estar tomando um vulto mais significativo
e o convidou a assistir a uma sessão. Ele se interessou, acompanhou e verificou que, de fato, aparentemente uma inteligência qualquer movimentava as mesas, porque as respostas eram inteligentes. Começou a pesquisar o assunto sem preconceitos. Achou que podia ser fraude, depois verificou que algumas pessoas que transmitiam ou que faziam movimentação das mesas ou depois apoiavam as mãos numa cestinha e faziam um lápis escrever diretamente mensagens escritas, eram absolutamente acima de suspeitas. Aliás, duas que ele frequentava com frequência, ele ia às reuniões na casa do pai delas, eram meninas ainda, totalmente insuspeitas. Ele começou a estudar o assunto sem preconceito, começou a pensar, fraude não era, magnetismo não explicava a resposta inteligente, muitas vezes a indagações mentais, eletricidade não poderia fazer aquele tipo de movimento, e acabou, ao longo de mais de um ano de pesquisa, em que se manteve descrente ainda, a verificar que realmente aquilo que as mesas ou o movimento dos lápis escrevendo dizia, que eram os espíritos dos mortos que estavam ali se comunicando, que a vida não acabava e que eles continuavam e se faziam presentes, era verdade. Diz ele que nos seus primeiros anos, ele foi coletando esse conteúdo e as respostas das questões que eram apresentadas como fruto da sua observação. Observou mesmo que muitos daqueles espíritos sabiam muito pouco, se enganavam nas respostas, eram falíveis. Mas foi aos poucos extraindo dessas comunicações e de milhares de outras que coletou e recebeu, toda uma nova doutrina filosófica, com bases do método experimental, fundamentado não na repetição de experiências, mas na observação natural dos fenômenos ocorridos. Uma pequena diferença da maneira como é empregado para as ciências físicas, porque se tratava agora da ciência do espírito. E estabeleceu, portanto, os fundamentos da doutrina dos espíritos, de cético que era inicialmente. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Em programa recente, nós falamos aqui no quadro Reflexões de A a Z sobre as premonições ou pressentimentos ou ainda precognições. Hoje eu pretendo reforçar alguns pontos e fazer alguns complementos, visto que a nossa limitação de tempo na oportunidade anterior nos impediu de nos estendermos mais. Primeiro sobre a gênese do fenômeno, como é que realmente ele ocorre, né? Nós já sabemos que isso pode se dar com qualquer pessoa, porque em algum grau todos nós somos médiuns. Porém, é inegável que algumas pessoas são dotadas dessa capacidade de uma maneira mais pronunciada. Seriam os médiuns ou sensitivos autênticos. Aos médiuns, essas informações são apresentadas por espíritos, geralmente por espíritos desencarnados, mas às vezes também encarnados, através de um processo telepático, mas aqui no caso, para ser médium, estamos falando de uma comunicação espiritual para encarnados. E normalmente a gente chama esses espíritos de guias, de mentores, etc. Aos sensitivos, eles próprios seriam capazes de captar as revelações de alguma forma da dimensão espiritual. E ambos podem ser impressionados, pode ter os sentidos impressionados de várias maneiras, através da visão, ainda que seja a visão, não a visão pelos olhos, mas às vezes também via sentido físico, seria o caso das vidências, através de vozes que são ouvidas, de intuições puramente mentais, ou algum outro tipo de sensação, de emoção, que caracterizaria o pressentimento, que daí onde vem o pré-sentimento, ter um sentimento de alguma coisa que ainda não aconteceu, ainda não se vivenciou. Ou ainda através dos sonhos,
ou através de vários destes canais simultaneamente. Ernesto Bozano, em Os Enigmas da Psicometria, diz que as informações premonitórias, elas seriam extraídas pelo médium diretamente da mente da pessoa, do consulente ele chama, é aquela pessoa que estaria sendo testada, a pessoa que está buscando alguma informação sobre o futuro. Por quê? Porque ele diz que essas informações já estão lá no subconsciente da pessoa desde o tempo em que o espírito, ainda antes da reencarnação, fez o seu planejamento reencarnatório. Agora, é evidente que muitas vezes essas coisas não se dão desta maneira. Às vezes não há ninguém presente, mesmo que fosse de alguém ausente, também não se trata de, pode ser um fato isolado, envolvendo um fato, uma previsão, envolvendo uma pessoa completamente desconhecida, ninguém dos presentes e ninguém fazendo uma consulta direta. Mas pelo menos é o que Bozano coloca. A pergunta, por que muitas vezes as premonições elas não se realizam? Mesmo as mais sérias, nós estamos falando das mais sérias. Por que elas não se cumprem? Nem sempre significa que elas estavam erradas. Os atos dos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, elas se modificam, as decisões das pessoas estão sujeitas ao exercício do seu livre-arbítrio. Então, entre a data de uma determinada previsão e a possível realização daquele fato, durante esse intervalo, há interferências diversas, tanto das pessoas diretamente interessadas, como de pessoas, de terceiros, de fatores externos, que não dependem daquelas pessoas e que podem mudar o rumo dos acontecimentos. Então, trata-se geralmente de uma intenção, de um projeto, de um desejo, e que nem sempre se concretiza. Agora a gente vai ver aqui alguns exemplos, rapidinho, para ilustrar o que a gente está falando. É famoso o relato do caso de Abraham Lincoln, que em sonho viu-se num funeral e, perguntando a alguém que estava presente sobre quem havia morrido, obteve como resposta que tinha sido o presidente dos Estados Unidos da América. Poucos dias depois, ele acabou assassinado num teatro. Conta-se que Martin Luther King também teve uma experiência semelhante. 2 dias antes de ser assassinado, ele também viu-se num caixão com milhares de pessoas à sua volta. Do naufrágio do Titanic, há cerca de 2 dezenas de premonições. Uma delas é de um passageiro que viu o navio afundando após o choque dele com um iceberg. Ele descreveu as pessoas gritando e a água invadindo as cabines e muita roupa flutuando no mar gelado. Morgan Robert escreveu um livro em 1898, portanto 14 anos antes do acidente, envolvendo água gelada, 3.000 pessoas, iceberg, e o nome do navio era Titã. Veja que interessante, né? O negociante londrino J. Conor Middleton sonhou várias noites seguidas com destroços de um navio. E ele salvou a sua vida. Pelo menos para ele foi positivo, porque ele cancelou a viagem e, portanto, sobreviveu. Um dos mais emblemáticos dos casos envolveu o jornalista William Stead. Na década de 1880, ele publicou, num determinado jornal, uma reportagem fictícia sobre um grande navio que afundara no Atlântico. Em 1892, um artigo seu imaginara a colisão de um navio com um iceberg no Oceano Atlântico. Em 1910, ele fez uma palestra alertando construtores de navios sobre o uso de botes salva-vidas. Disse que se via morrendo. Incomodado, ele mesmo, com o Titanic já em construção, consultou videntes. Um deles sonhou com ele, Stead, indo para os Estados Unidos e se afogando com mais 1.000 pessoas. Na ocasião, esse jornalista nem pensava fazer a viagem. Para finalizar, no dia 26 de abril de 1912, 11 dias após o naufrágio, o espírito desse jornalista, Unissi, se comunicou para a senhora Coates e deu muitos detalhes sobre o acidente. A mensagem foi publicada no American Register. Razões dos fatos de hoje fica por aqui. Um abraço.